Por isso que ele disse, ide antes, né, às ovelhas perdidas. E nos lugares onde fordes, onde você se apresentar, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Não tinha chegado, mas ia chegar. O reino dos céus está lá, essa parte, em Mateus capítulo 10. Então veja, pediu para os apóstolos pregarem onde tinha terreno preparado. Judeus, samaritanos e gentios, não, por enquanto. Por isso, está escrito aqui antes. Por enquanto, por quê? Porque à medida que os apóstolos se prepararam, se tornaram treinados, eles já estariam aptos a levar o reino de Deus, a boa nova, também para os outros povos. Tanto é que Paulo de Tarso recebe as instruções para levar o evangelho aos gentios. Paulo de Tarso é convidado pela espiritualidade, por Jesus, para levar o evangelho para os pagãos, para os gentios. Tanto é que Paulo de Tarso é chamado de apóstolo dos gentios. Mas Pedro também recebe uma revelação, para que fosse levar o evangelho aos gentios. Por isso que eles ficaram mais calmos, porque quando Paulo chega dizendo que era para levar o evangelho para todos, os apóstolos estranharam. Poxa, mas Jesus não disse assim. Mas ao antes, e de antes, aos judeus, depois vá a todos os povos. Percebem? Tudo bem até aí? E Paulo estava preparado. Paulo de Tarso estava preparadíssimo em cultura, em intelectualidade e disciplina. Porque, acima de tudo, Paulo de Tarso era disciplinado. Embora ele seguisse a lei de Moisés, que era para fazer aquilo que ele estava fazendo, defendendo a lei de Moisés. Paulo estava preparado, como disse e como nos lembrou bem Maurício, né? O que nos faz lembrar isso também? Que sementes a gente não sai jogando no solo em qualquer época do ano. Vocês já viram plantar soja em qualquer época do ano? Não. Novembro, dezembro ou outubro, dependendo do ano. Não é isso? Então a semente também tem a estação certa para ser plantada. E não se coloca semente de soja ou milho num lugar despreparado, numa terra dura. Você tem que preparar o solo. Então os judeus eram solos preparados. Os gentios eram solo ainda endurecido, solo que precisava ser preparado. Então também, no mesmo raciocínio das sementes, são os nossos irmãos aí fora, que muitas vezes nós queremos convencê-los a serem espíritas. Nós temos que ter o cuidado, porque não está na época certa. Aquela semente pode ser perdida, né? Então tem que aguardar o momento de semear também naqueles corações, até que eles amadureçam, não é isso? E aqui eu queria lembrar humildade. Nós sabemos que humildade é uma simplicidade profunda com bondade. Humildade é uma simplicidade profunda com bondade. Mas aqui tem uma psicografia de Chico Xavier com Pedro Silva. Humildade é flor sensível. Eu coloquei uma orquídea, tá bom? Flor sensível, né? Orquídea. Humildade é flor sensível formada na luz do bem. Humildade é flor sensível formada na luz do bem, que a pessoa perde logo quando acha que tem. Ou seja, aquele que se proclama, aquele que se diz humilde, ele não é humilde. Quando você acha, você já não é. Então, humildade realmente é muito sensível, é muito sutil.
Vamos fazer um lembretinho geral aqui então, só para a gente não perder a sequência. Não procureis os gentios, não é para desprezar a conversão dos pagãos. Os pagãos são filhos de Deus também. E antes pregar onde estava mais fácil para os apóstolos, ir aos judeus. Os judeus já eram monoteístas, acreditavam num Deus só. Moisés e os profetas já tinham vindo lá preparar o terreno. Tudo bem até aí? Na recordação? A recordação é para mim e para vocês. Depois os apóstolos pregaram no centro do paganismo, Roma. Roma, centro do paganismo e capital do paganismo, Roma. Quando Saulo de Tarso recebe instrução para ir aos pagãos, aos gentios, os apóstolos, outros também receberam instruções, como nós falamos, através de Pedro. E o que aconteceu? Eles foram pregar a boa nova, a lei de Deus, o cristianismo, também lá no meio dos idólatras. E lá, os cristãos eram perseguidos, presos e condenados a ser assassinados em circos. Essas arenas, imagina um Maracanã cheio de gente e lá embaixo cheio de leões com fome e soltavam-se os cristãos no meio dos leões. Então, era um horror. Quando não, os cristãos eram queimados vivos. Eram os momentos de testemunho dificílimos, que eu não tenho coragem de fazer isso. São testemunhos que têm que ser reverenciados, nós temos que agradecer a esses primeiros cristãos. E eles foram realmente. E os apóstolos foram crucificados, foram queimados em círculos. Pedro, quando viu essa situação, quis fugir da cruz. Pedro tinha um acompanhante, um seguidor chamado Nazários. E Pedro se afasta de Roma enquanto os outros companheiros apóstolos estavam sendo crucificados. Pedro foge. Nazários vai junto. E naquela noite, eles observaram, embora eles não tivessem relógio, nem celular, né? Eles observaram que estava clareando mais cedo. Eles caminhavam em direção de uma montanha, e por trás da montanha subia, na mesma direção que subia o sol. Pedro disse para Nazário: não está clareando mais cedo hoje? Nazário disse: está estranho, está clareando mais cedo. E aquela luz se torna mais forte. Nazário não vê, mas Pedro, médium, vê Cristo. E Pedro diz para Cristo, quando ele está próximo: Covades, Domine, onde vais, Senhor? E Jesus responde: estou indo a Roma para ser crucificado pela segunda vez. Pedro, que estava chorando nos pés de Cristo, levanta-se, dirige-se para Roma, na direção de Roma, e aí a pergunta é como se fosse um eco. Nazários pergunta: Covades, Domine, onde vais, Senhor? Perguntando para Pedro. E Pedro responde: eu vou a Roma para ser crucificado. Pedro foi a Roma, foi preso, foi levado à cruz, mas Pedro pediu: não sou digno de ser crucificado igual o mestre. Pedro foi crucificado com a cabeça para baixo. Então eles foram, sim, levar a boa nova, o evangelho, a lei de Deus, o cristianismo, para os pagãos também. E pagaram com a vida, né? Pagaram com a vida. Espíritas, não perca tempo com zombadores e incrédulos que se recusam ver e ouvir. Vamos levar conhecimento para aqueles que desejam. Os que não querem ouvir, têm que aguardar a semente para a época certa. O fruto tem que amadurecer.
Os gentios são agora uma opinião em muitos lugares. Hoje nós temos gentios, opiniões enormes de muitas pessoas, de pessoas que têm uma máquina grandiosa na mão, como a televisão, o rádio, uma divulgação, e falam e divulgam o gentilismo, né? Os gentios, o paganismo, divulgam a descrença em Deus. Infelizmente. Então, ajudar os espíritas, ajudar primeiro aqueles de boa fé, que têm o germe da fé, aqueles que querem a verdade, que querem se aproximar de Jesus. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver do que a um só cego que prefere as trevas. O pior dos cegos é aquele que não quer ver. Então, muitas vezes a gente tromba, bate de frente com outras religiões, tentando convencê-los da reencarnação. Não devemos fazer isso. São lavouras em formação. Respeitemos, tenhamos a caridade com eles. São sementes que não podemos lançar antes da época. O solo também não está preparado. Então eles têm que ter amadurecimento, enxergar a espiritualidade. Tem que ter um tempo para eles. E é muito comum os praticantes de uma religião A se sentirem os filhos de Deus e ficarem vaidosos, porque fazem, ou acham que fazem, algum bem, alguma caridade. E começa a desprezar as outras religiões, B, C, D. Está errado? Nós temos que respeitar as religiões dos outros, trazer luz aonde for possível, mas também não podemos violentar as consciências daqueles que ainda não estão preparados para essas verdades profundas, como a reencarnação, a pluralidade das existências. Tudo ao seu tempo, não é? Aqui ainda sobre não procureis os gentios. Os gentios, os idólatras, ainda hoje, resistem por orgulho. E quanto mais se parece dar valor à sua conversão, aí que eles ficam orgulhosos, achando que eles são o último biscoitinho do pacote, o último bombom da caixa. E isso não é bom para eles. Eles ficam orgulhosos à medida que a gente se esforça em trazê-los para o cristianismo, principalmente trazê-los para o espiritismo. Eles apresentam bastante resistência. Ocorre também com as ideias o mesmo com as sementes. As ideias têm que ser aguardado o momento de plantá-las. Porque não vai se plantar semente de soja em abril. Ela vai estragar. O solo tem que estar preparado, senão eu vou perder a semente. Então, quando a gente tenta convencer outras pessoas de outras religiões, nós não podemos, temos que evitar isso. Porque o solo não está preparado lá. E a semente vai se perder. Também nos faz lembrar reuniões em casas religiosas. E por que não dizer reuniões em centros espíritas? Às vezes a gente senta em volta de uma mesa, com 5, 6 pessoas, para interpretar o Evangelho, a Boa Nova que Cristo nos trouxe. Isso é muito comum nos centros espíritas. E isso é um momento que a gente tem que valorizar ao máximo. Por quê? Porque não é a todo momento que a gente consegue se reunir. Quando se reúne, vamos aproveitar o rendimento desse momento. Veja, eu trago uma ideia na interpretação do Evangelho da noite. O Maurício traz uma outra, complementa. O Elídio traz uma outra que nos eleva. Eu não sei o nome de todos, mas cada um de vocês, no estudo do Evangelho da noite, traz uma ideia, uma interpretação mais profunda.
E isso nos eleva no sentimento, nos eleva na vibração, nos eleva na fé, nos fortalece, nos encoraja. Isso é o ideal. Para que a gente atinja níveis de inspiração sutis, delicados, da espiritualidade bondosa, em benefício de todos, em benefício de todos nós que estamos em torno da mesa. Isso nós temos que levar com muita seriedade, porque às vezes em torno da mesa, quando alguém eleva o nível de vibração, de pensamento, de sintonia, algum outro discorda e desarmoniza e cai o nível de vibração. Cai e o rendimento também cai. E o aproveitamento da reunião também desce muito. Então nós temos que nos somarmos para que o esforço de todos dê resultados, dê fruto para todos, não é? Então, a nova luz da Boa Nova do Cristo não é privilégio de nenhuma nação. O cristianismo está quase na terra toda. A luz do entendimento, a luz da lei de Deus, está em todos os lugares, e todos os homens são irmãos. O cristianismo triunfou sobre o paganismo. Lembra que eles queimavam os cristãos, soltavam os cristãos no meio dos leões? Para quê? Para que a boa nova não se efetivasse na terra, para que o cristianismo acabasse ali. E não foi isso que aconteceu, porque é uma verdade tão profunda, resistiu ao tempo. O cristianismo venceu o paganismo. O cristianismo venceu aqueles que não criam, que não acreditavam em nada. Venceu aqueles que acreditavam em bezerros de ouro, que acreditavam em tantos outros objetos. E conduziu a humanidade para crer num Deus único. Então o cristianismo triunfou sobre os gentios, triunfou sobre o paganismo. O espiritismo triunfará sobre os gentios modernos. Não tenhamos pressa e não tenhamos dúvida. O espiritismo triunfará. Porque é a terceira revelação, conduzida por Cristo, como foram as outras duas. Moisés, a mando do Cristo. Cristo, Jesus, é o nosso governador espiritual do planeta Terra. Quando ele vem trazer a lei de amor, ele vem pessoalmente, não pode ter falha. Depois vem o Espiritismo, conforme prometido, o Consolador prometido. Né? Então, o Espiritismo triunfará. O Espiritismo é a terceira revelação e veio para ficar. São chegados tempos em que todos ou todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Está no Evangelho, né? Logo no início dele. Prefácio, não é isso? Eu não estou enganado? Espíritas. E eu falo para espíritas agora, né? Espíritas. Vamos nos espiritualizar. Façamos de templo, casa de oração, o universo. Todos os lugares são sagrados. Se nós precisarmos, podemos orar em qualquer ponto do universo e seremos atendidos por nosso Pai amoroso, Deus. Espíritas, façamos de altar, local de orar, um altar que a gente possa levar para todos os lugares. Façamos de altar a consciência. A consciência limpa, tranquila, do dever cumprido, que é a veste nupcial. A veste nupcial. Lembram da parábola? Da festa de casamento?
O reino dos céus é de alegria, como o casamento. É a comparação, o casamento. O reino dos céus é de paz, de fraternidade, de entendimento, como é um casamento. O reino dos céus é de felicidade, como é um casamento. Mas, acima de tudo, o reino dos céus é de justiça. Não se entra ao reino dos céus sem a túnica, a veste nupcial, que não é nada físico, mas é a consciência tranquila, o dever cumprido, a consciência em paz, cumprir as leis de Deus, despertar, conscientizar-se. Façamos de imagem, modelo e guia Jesus. Não é isso? Elite, isso é café com leite, hein? Café com leite você sabe, né? Brincadeira. Deixa eles responderem. Façamos de imagem, modelo e guia Jesus. Façamos de lei. Tem quantas leis no Brasil? Milhões. Maurício sabe disso, bacharel em direito, advogado. Milhões de leis no Brasil. E entram em conflito e não harmonizam ninguém. E Deus criou uma lei que harmoniza todos os seus filhos, lá da capital, Murutinga do Sul, todos os seus filhos de Guaraçaí, todos os seus filhos, como é que chama aqui mesmo, Maurício? Birigui. Tem um branco agora. Pior se desse um amarelo, né? Um vermelho, um cor-de-rosa é pior ainda, né? Deus fez uma lei que harmoniza todos em Birigui. Todos. Deus fez uma lei que harmoniza todos no Brasil, uma lei só. Deus fez uma lei que harmoniza todos no planeta Terra. Deus, Pai amoroso, fez uma lei que harmoniza todos os filhos no universo. A lei de caridade. Ou, se quiserem, lei de caridade, justiça e amor. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. Dá a impressão que são três, né? É uma só. Nós temos tudo para dar certo, nós espíritas. Temos as informações, temos um resumo, porque lá na época de Moisés tinha 614 mandamentos, elegeram 2, os sábios, Gamaliel, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. 2, que Jesus reforça depois, nesses 2 mandamentos. E Kardec nos dá um lema só, substituindo aqueles 614 mandamentos, para ser justo. Allan Kardec nos dá um lema só: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução no bem. Logo, fora da caridade não há aprendizado. Fora da caridade não há aprovados. Logo, fora da caridade não há escolhidos. Por isso que muitos são os chamados, na verdade todos somos chamados, mas poucos são os escolhidos. Fora da caridade não há salvação, mas mais profundo que isso, e para rimar, fora da caridade não há felicidade. É impossível ser feliz fora da caridade. É uma lei universal que harmoniza, fraterniza, traz o amor entre todas as criaturas, não só do reino hominal, espiritual, mas do reino também animal, vegetal, todos os reinos, sintetizados no amor.